Vamos começar hoje, vamos resolver algumas questões super bacanas sobre relações harmônicas. Te convido a participar comigo logo depois da vinheta sobre esse conteúdo abençoado. Beleza, pessoal? Vamos lá? Respondendo questões sobre relações harmônicas. Bacana? Primeira pergunta. Líquens são associações mutualísticas entre algas e fungos capazes de colonizar ambientes áridos. Por quê? O fungo adere ao substrato e a alga retém água e sais minerais? Negativo. A alga adere ao substrato e o fungo efetua quimiossíntese? Também não. A alga produz energia e o fungo sintetiza as proteínas? Também não. A alga efetua fotossíntese e o fungo retém água e sais minerais? Essa é a nossa resposta correta, bacana. Síntese de proteína, captação de água, negativo. Então a resposta correta é letra D. Letra D. Número 2. O cupim vive associado a protozoários, capaz de digerir a celulose, tornando o alimento acessível a ambos. Esse tipo de associação é conhecido como mutualismo, hein? Presta atenção. Aqui vai ter 2 ou 3 questões de mutualismo, porque é o que mais cai nas provas do Enem. Então se liga aí. Todas as vezes que ambos são beneficiados e dependentes, isso é chamado de mutualismo obrigatório. Se não há dependência, mas ambos são beneficiados, aí eu falo que é protocooperação ou mutualismo não obrigatório, tá? Então a resposta para nós aí, letra C. Vamos lá, analise as proposições. Entende-se como comensalismo a associação em que uma das espécies se beneficia usando restos alimentares de outra que não é prejudicada. Interessante, é isso aí mesmo, hein? Isso é verdade, é assim que funciona. 2. A relação em que uma das espécies obrigatoriamente mata a outra para se alimentar é o predatismo. Ó. Relação em que uma das espécies obrigatoriamente mata a outra para se alimentar, isso não é predatismo. Isso, na verdade, é o quê? Isso é parasitismo, né? Tô falando. Isso não é parasitismo. Isso é o quê? Pode ser predatismo ou pode ser o quê? Canibalismo, quando é da mesma espécie. Nesse caso aí, tá fora. Não é parasitismo, não. Muito bem. O mutualismo é uma associação necessária à sobrevivência de 2 espécies. Verdade. Nesse caso aqui, é interessante. Ambas beneficiam, se for principalmente o mutualismo obrigatório, que foi o que foi falado no exercício anterior. Portanto, assertiva aí, certas 1 e 3. Alternativa, letra D. Letra D, resposta correta. Número 4, hein? Vamos lá. Considere o gráfico, questão interessante. Por quê? Tem gráfico, você tem que interpretar o gráfico. Tá? Após uma aula sobre relações ecológicas, um professor propôs aos seus alunos a identificação de 3 dessas relações interespecíficas. Interespecíficas, tá? Espécies diferentes de seres vivos, A, B, C, D, E e F, estão relacionados nos gráficos. Pode-se concluir que as relações 1, 2 e 3 correspondam respectivamente. Então vamos lá, vamos atentar para essa questão que ela é muito interessante, ok? Primeiro, quando as espécies estão reunidas, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Olha só. As duas continuam crescendo, tá bacana. Essa aqui continuou firme, sem crescer, mas essa aqui aumentou, ó. Isso aqui sugere que uma foi beneficiada e a outra não foi prejudicada. Aí, quando elas foram separadas, a espécie B, que estava lá em cima, entrou em declínio. Então, a espécie B estava dependendo da espécie A. Isso sugere, na verdade,
comensalismo, né? Um comensalismo. Comensalismo é quando um é beneficiado e o outro não é prejudicado. Já sabemos a resposta, mas vamos lá. 2. Nas espécies 2, ou seja, C e D, o que aconteceu? No primeiro gráfico, aqui há um crescimento constante, quando elas estavam reunidas. Olha aqui. Só que a D entrou em declínio, sugerindo que? Sugerindo quando uma impede o crescimento da outra. E nós chamamos isso de quê? De amensalismo. Amensalismo ou antibiose. Portanto, resposta aqui, antibiose, número 2. E letra, ou número 3, olha o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Ambos crescendo juntos. Cresceram os dois juntos. Quando foram separados, ambos morreram, ambos entraram em declínio. Mutualismo obrigatório. Por isso que a nossa resposta, letra C. Bacana. Número 5. Sabemos que o mutualismo ocorre quando seres de espécies diferentes mantêm relações em que ambos são beneficiados. Marca a alternativa que indica o organismo que estabelece uma interação mutualística. Fungos e algas? Morreu. É ela. Tubarão e rêmora, não. Piolho e ser humano é parasitismo. Tubarão e rêmora é comensalismo. Bromélias e árvore, isso é epifitismo, tá? E leões e zebra, predatismo. Então, resposta letra A. Fácil essa. A rêmora é um peixe que estabelece uma relação bastante íntima com o tubarão, fixando-se em seu corpo e alimentando-se dos restos de alimentos que não foram digeridos pelo temido peixe. Veja bem, o temido peixe é quem? O tubarão. O tubarão abocanhou ali a sua presa, sobrou restos alimentares, a rêmora, o peixe guiador, o peixe que dá direção para o tubarão, vai lá e come o resto. Então ele está sendo beneficiado, o tubarão não está sendo prejudicado. Canibalismo? Não, canibalismo é quando um da mesma espécie mata o outro para se alimentar. Competição? Não, a rêmora e o tubarão não competiram. Predação? Também não. Mutualismo? Não, mutualismo é quando ambos são dependentes, são beneficiados, tá? E, é claro, nesse caso obrigatório tem aquele que não é obrigatório, que é também chamado de protocooperação. Bacana, então a resposta, letra E. Letra E, questão número 6, letra E, comensalismo. Questão da FGV, presta atenção, hein? Mais uma de análise gráfica. Vamos lá. Analise os gráficos ao lado, os quais ilustram 3 interações ecológicas entre espécies diferentes. O estudo envolveu 6 espécies A e B, C e D, E e F, criadas em habitats isolados, conforme ilustrado nos 3 gráficos à esquerda. Nesse caso aqui está à direita, tá? Bacana. E criadas unidas no mesmo habitat, conforme ilustrado também no gráfico. Então, você tem a esquerda e a direita. Bacana aí? As interações 1, 2, 3, respectivamente, são classificadas como... Vamos lá, então. 1, 2, 3. Vamos analisar? Vamos analisar direitinho cada gráfico, porque realmente é assim que cai realmente na sua prova. Tá bom? Então, beleza. Olha o que aconteceu. Isolados, eles estão vivendo tranquilamente. Bacana. Unidos, gente, se nós formos analisar o crescimento, houve uma competição aqui, que diminuiu um pouco da espécie A e também diminuiu um pouco da espécie B. Então, eu vou chamar isso aqui de competição. Tá? Vamos segurar como competição. Vamos ver os demais? Ó, número 2 agora. Ou seja, C e D. O que aconteceu aqui? Ó? Ambos
Estão juntos, bacana. Olha aqui, C e D sobrevivendo, bacana, isolado. Quando juntou os dois, eles também cresceram. Tanto a espécie C quanto a espécie D aumentou a quantidade. Olha, isso aqui está parecendo uma cooperação, hein? Cooperação. Bacana. Beleza, vamos lá. Depois o 3, terceiro grupo, espécie E e F. Olha o que aconteceu aqui. Vamos lá, comigo. Vamos matar essa paradinha, hein? Não vacilar não, não vacilar não. Fácil, 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 fácil. Ó, no primeiro gráfico, isoladas, a espécie E estava maior do que a espécie F. Quando eu coloquei elas juntas, olha o que aconteceu. A espécie a espécie F aumentou e a espécie E praticamente ficou na mesma quantidade. Então, unidas, aqui, está me parecendo o quê? Um comensalismo. O que significa isso? É quando um é beneficiado e o outro não é prejudicado. Portanto, a leitura é feita dessa forma. A alternativa correta para essa questão, letra A. Muito bem. Próxima questão. As abelhas são animais que vivem em colmeias e apresentam divisão de trabalho e certo grau de cooperação. Em uma colmeia, podemos identificar diferentes indivíduos, as rainhas, as operárias, os zangãos. Entre as alternativas a seguir, marque o nome da relação ecológica realizada pelas abelhas. Ah, fala sério, né? Colônia? Não. Mutualismo? Não. Amensalismo? Não. Comensalismo? Não. Porque, na verdade, as abelhas, os cupins e as formigas representam uma sociedade. Muito bem. As orquídeas e a erva de passarinho são plantas que vivem, que fazem fotossíntese e vivem sobre outras plantas. As orquídeas apenas apoiam sobre as plantas, enquanto a erva de passarinho retira água e sais minerais das árvores em que vivem. Assinale a alternativa correta quanto às relações da erva de passarinho. A erva de passarinho, como ela suga nutriente do vegetal, água e sais minerais, seiva bruta. Isso é o que, gente? Parasitismo. Sem conversa. Parasitismo. E também aqui a orquídea, ela não rouba material da planta. Ela está ali aderida ao suber, onde realmente não tem contato com os vasos da planta que está sendo suporte para ela. Então, nesse caso, é um exemplo de epifitismo. Epifitismo é quando uma planta como bromélias, como orquídeas, ficam sobre outra planta ali na parte de suber, sem prejudicar essa planta que é suporte para as mesmas, ok? Então, a resposta para nós da questão número 9, letra B. Muito bem. Número 10, vamos lá. As abelhas apresentam 3 castas sociais: as operárias, fêmeas estéreis, que realizam o trabalho da colmeia, a rainha e o zangão encarregados de da reprodução. Essa divisão de trabalho caracteriza uma sociedade isomorfa. Isomórfica não é. Se fosse isomorfa, as funções teriam que ser iguais, tanto do zangão, da abelha rainha e das operárias seriam as mesmas, ou seja, a mesma profissão, tá? Intraespecífica harmônica? Com certeza, mas não é isomorfa. É heteromorfa, porque um cuida da colmeia, enquanto os outros só reproduzem. Então é heteromórfica. Qual é a resposta correta? Sociedade heteromórfica com relações intraespecíficas harmônicas. Então, letra B. Organismos de uma mesma espécie quase sempre disputam os recursos oferecidos pelo meio.
de uma mesma espécie. Em algumas situações, os indivíduos de mesma espécie se auxiliam mutuamente trocando os benefícios. Nesse caso, as afirmações acima se referem, respectivamente, às relações ecológicas intraespecíficas. Muito bem. Nesse caso, há uma competição intraespecífica e uma cooperação intraespecífica, tá? Olha o que ele falou, organismos de uma mesma espécie quase sempre disputam os recursos oferecidos pelo meio. Olha aí, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma competição entre seres de mesma espécie. E depois ele fala, em algumas situações, os indivíduos de uma mesma espécie se auxiliam mutuamente, trocando benefícios. Ou seja, um ajudando o outro de vez em quando, não é sempre. Isso é cooperação intraespecífica, porque também eles são de mesma espécie, portanto, resposta correta, letra A. Beleza, nossa última página de exercício, vamos lá. Os pulgões são pequenos insetos que passam a maior parte do tempo parados, sugando a seiva elaborada que circula pelos vasos liberianos das plantas. Essa seiva possui uma grande quantidade de glicose e o excesso deste carboidrato ingerido precisa ser excretado. As formigas se alimentam desse açúcar eliminado pelos pulgões e, em troca, os protege de eventuais predadores. Ambos são beneficiados aí, hein? As relações ecológicas existentes. Então, vamos entender o que está acontecendo aí. O pulgão e o vegetal, o que acontece? Se o pulgão retira a seiva do vegetal, ali tem um parasitismo. Como o pulgão, ele está muito cheio de açúcar, de seiva elaborada, que ele retirou do vegetal, e ele expele isso, joga fora, e as formigas vêm e o comem, aí eu falo, então, que nesse caso, a relação do pulgão-formiga é o quê, gente? Comensalismo. Por quê? Porque o pulgão não está sendo prejudicado e a formiga é beneficiada. Portanto, letra B. Agora, tem um parênteses aqui. Se o enunciado da questão tivesse abordado da seguinte forma: a formiga obrigou o pulgão a regurgitar, a vomitar a glicose, a seiva elaborada para dele se alimentar, para desse regurgitamento da glicose se alimentar, quem estaria sendo beneficiado? A formiga. E o pulgão? Prejudicado. Quando uma espécie aproveita do trabalho do outro, aí nesse caso é chamado de esclavagismo. Não tem essa opção aí, ok? Só para lembrar, para você que pode cair na questão, na prova também, ok? Última questão, a avoante, também conhecida como arribaçã, Zenaida ariculata noronha, com certeza essa subespécie aí é lá de Fernando Noronha, tá? É uma ave migratória que se desloca no Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção em decorrência da caça indiscriminada, ok? A relação do homem com essa ave é, primeiro, quem é que vai comer a ave? Está matando quem vai comer, portanto, isso é o quê? Predatismo. O predatismo é desarmônica ou harmônica? Causa prejuízo, então ela é desarmônica. O homem e a ave são da mesma espécie ou de espécies diferentes? São de espécies diferentes. Portanto, ela é o quê? Desarmônica interespecífica. Tá? E aí, é um predatismo. Portanto, alternativa correta, letra D. Letra D. E é isso aí.
Bacana? Espero que essas questões possam acrescentar na sua vida frente às provas de concursos. E aí, você tem que entender o seguinte: essas questões foram poucas, professor Adailton. Vai lá e puxa as últimas provas, dos últimos concursos do Enem, etc. E refaçam, refaçam, até você ficar craque no assunto, tá certo? Se você gostou desta videoaula, dessa resolução de questão, por favor, compartilhe, deixe o seu like, inscreva no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook, tá certo? Deus abençoe você ricamente. Um abraço.